Olá, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede. Hoje apresentarei meu trabalho de conclusão de curso intitulado O Desempenho Escolar de Alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, no Ensino Fundamental. Sou a acadêmica Simone Natalina Kaiser de Oliveira, sob orientação da professora doutora Fernanda Surubi Fernandes. A apresentação. O tema: o desempenho escolar de alunos com déficit de atenção e hiperatividade. Motivações: necessidade da conscientização da família e dos educadores sobre as características do transtorno e metodologias ativas que proporcionam desempenho educacional com qualidade, evitando assim o fracasso escolar. Objetivos: analisar o desempenho escolar de alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas no município de Portelândia, Goiás, sobre a concepção, dos professores e também dos pais. Metodologia: a pesquisa de natureza aplicada como forma de abordagem qualitativa. Os procedimentos técnicos ocorreram através de levantamento caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário e aplicado através da ferramenta Google Forms a famílias e professores de alunos com TDAH. Para enviar o questionário, utilizou-se o aplicativo WhatsApp. A busca pelos participantes ocorreu no período de 20 de novembro a 20 de dezembro. Em seguida, mediante análise qualitativa, observou-se os resultados e discorreu sobre eles, chegando a conclusões correspondentes aos dados coletados. Os resultados encontrados foram comparados a outras pesquisas publicadas. Fundamentação teórica. O TDAH pode ser definido como a síndrome neurocomportamental caracterizada por padrões de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade. Tem sua origem genética, como consequência da produção insuficiente de neurotransmissores, mas é afetado diretamente por características ambientais, que podem ser complicações no pré-parto ou durante o parto, e também fatores sociais, como famílias desestabilizadas, violência familiar ou situação de abandono. O TDAH é recorrente nas famílias. Estima-se que se os pais possuem TDAH, a chance dos filhos também possuírem é de 2 a 8 vezes. As características do TDAH são o subtipo de desatento, quando a pessoa apresenta desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou então combinado, tanto desatento quanto hiperativo. As famílias precisam receber orientação sobre a compreensão do comportamento do portador de TDAH, saber lidar com os sintomas e prevenção de problemas através de medidas que visam facilitar o convívio familiar. Então, o convívio familiar é um pouco difícil com essas crianças que possuem o transtorno, visto que elas costumam ter características como desobediência, desatenção, são muito esquecidas, e isso pode gerar conflitos dentro da família. Se esses conflitos não forem solucionados na família, a criança leva esses conflitos para a sociedade, consequentemente, leva para a escola. Então, se as famílias souberem trabalhar os sintomas das crianças com TDAH, elas vão evitar que esses conflitos perdurem em outros locais. Tá? E a prevalência, das crianças é que de 3 a 5% das crianças em idade escolares possuem TDAH, no qual os meninos apresentam a maior característica de serem hiperativos e as meninas apresentam a maior característica de ser desatentas. Quando essas crianças chegam à escola durante o ensino fundamental, ela já enfrenta desafios próprios dela, como a falta de apoio e de estímulo das famílias, aspectos relacionados aos alunos, como falta de interesse e de atenção, de pré-requisitos, além de problemas emocionais e a indisciplina em si, Então, observa-se, que é necessário que seja trabalhado essas questões dentro da escola. Através do quê? Através de uma inclusão eficaz. Tanto a Declaração de Salamanca quanto a LDB, elas falam que a escola tem que estar apta a receber todo tipo de aluno. No entanto, quando se chega à escola, a gente se esbarra com a realidade, que é a falta de qualificação dos professores e também a falta da presença de profissionais especializados,
além da falta de incentivo financeiro que tem que ser enviado a essas escolas. Cortez aponta a associação de TDAH e transtorno de aprendizagem, variando a taxa de comorbidade de 31% a 45%, quando comparados ao desempenho escolar de alunos com TDAH com alunos sem o transtorno. Portanto, crianças que possuem o TDAH, devido às suas características como desatenção e impulsividade, elas podem, né, apresentar dificuldades de aprendizagem também, quanto à leitura, quanto à resolução de cálculos matemáticos. Então, é necessário ter um olhar mais atento para essas crianças. Holt e Ralph afirma que as intervenções no âmbito escolar são importantes, como sala de aulas estruturadas, com poucos alunos, rotinas diárias consistentes e um ambiente escolar que auxilia as crianças a manter o controle emocional. É fundamental manter o controle emocional dessas crianças, porque crianças com TDAH possuem baixa tolerância à frustração. Como elas têm essa baixa tolerância à frustração, elas tendem a ser agressivas. Tá? Então, isso é uma característica dessas crianças. Então, quanto mais se manter esse controle emocional dessas crianças, melhor vai ser o convívio dela com os colegas. Resultados e discussões. A concepção dos pais. Então, os pais perceberam que os filhos tinham TDAH na escola. Então, houve o diagnóstico a partir da escola. E a literatura traz que a maioria das crianças é diagnosticada na escola, porque lá que ela vai requerer mais atenção, que ela vai ter que ficar mais quieta, né? Então, por isso que acontece na escola esse diagnóstico. No início, foi difícil a aceitação para esses pais, né? Porque eles não tinham conhecimento sobre o que seria o TDAH, então foi difícil essa aceitação. Eles relatam sintomas comuns do TDAH, que é mudança de humor, desobediência, desatenção, falta de concentração. Um fator importante que os pais relataram foi: eles acompanham os filhos durante as atividades escolares. Isso é muito importante para a criança se sentir segura em relação a essas atividades. Para melhorar o desempenho escolar dos seus filhos, os pais relatam que buscam apoio psicológico e também de medicamentos. O uso de medicamentos, existe uma discussão em relação se ele realmente é eficaz ou não, ou se ele é só uma forma de manipular essa criança, não fazendo com que ela realmente melhore, né? Mas isso é uma discussão que existe na literatura. E os pais relatam também a necessidade de um maior apoio educacional, um maior apoio pedagógico nas escolas. A concepção dos professores, né, eles afirmam que a convivência com esses alunos é uma convivência um pouco difícil devido à indisciplina, à desmotivação, à desatenção e à memorização, né? Então, por isso a convivência com esses alunos é um pouco complicada. Ocorre a falta, né, eles relatam que ocorre a falta de capacitação. Então, eles não se sentem preparados para receber esses alunos, porque eles não têm capacitação específica para isso, eles sentem essa falta de formação, né? E mesmo com tudo que eles relatam, eles afirmam ainda que o TDAH apresenta características positivas. Essas características é necessário que os professores ressaltem ele, que ele faça esse reforço positivo, para que eles se sintam, sim, incluídos no processo educacional. Então, a maneira de melhorar o convívio familiar é através de rotinas e normas bem estabelecidas. Mesmo que a criança tenha dificuldade de seguir regras, ela precisa saber que existe um controle para estar segura. Existe a necessidade de formação de professores e maior investimento em materiais didáticos e professores de apoio. É preciso também o uso de metodologias que realmente atinjam o aluno e proporcionem seu avanço no desempenho escolar. Considerações finais. O desempenho escolar de alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem no ensino fundamental é um desafio que abrange diversos fatores, iniciando pela formação e valorização dos professores, a participação responsável das famílias na vida escolar do educando e políticas públicas que realmente ativas, que promovam mudanças positivas na aprendizagem. Porque o aluno, ele não adquiriu TDAH ao chegar na escola, ele já tinha TDAH antes de chegar na escola. Então, se o problema ambiental que afetou esse aluno foi no
no pré-parto, então durante o parto, houve uma falha na saúde pública. Se o problema ambiental que atingiu esse aluno foi relacionado à família, houve uma falha na assistência social. Então, é necessário que haja um consenso em todos os âmbitos das políticas públicas para evitar que o insucesso dessa criança, pois adultos com TDAH tendem a ter maior incidência para o uso de drogas, para problemas de relacionamento. Então, se você cuida da criança enquanto ela ainda é pequena, você está evitando problemas futuros, certo? Então, era isso que eu tinha para falar. Agradeço ao EG, na pessoa da professora Fernanda, agradeço a todos os meus colegas no decorrer do curso que sempre estiveram nos auxiliando, aos meus familiares que sempre estiveram perto de mim, e então é isso.